Feito isso, tem uma outra coisa que eu sugiro que é interessante. Eu sugiro que as pessoas, os casais, façam uma reunião periódica para avaliar as finanças do casal. Uma reunião mensal, por exemplo, num dia fixo, e ver como que andam as coisas. Quer dizer, no que está se gastando dinheiro, onde está se ganhando, o que pode ser feito para melhorar. Isso tem que ser uma conversa franca, uma conversa bastante focada, vamos dizer assim, sem colocar outros problemas envolvidos nisso aí, que aí seria como se fosse uma reunião profissional, onde vai se gerir o casamento. E o próximo passo aí seria fazer os ajustes necessários, né, após tirar as conclusões vindas dessa reunião, ver o que precisa ser feito, o que tem que, onde tem que gastar menos, o que tem que priorizar. E por último, mais importante, não esquecer de viver o presente. Né? Quer dizer, não virar um escravo do planejamento. Planejamentos de longo prazo geralmente são ilórios. Então, assim, tem que ver o que está acontecendo no momento presente, focar bastante no momento presente, as coisas, afinal de contas, acontecem no momento presente, né? E não deixar o romantismo de lado. Tentar fazer o possível, né? Não deixar o casamento virar assim um negócio no mau sentido. Né? É verdade. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o André Massaro, o André que é educador financeiro, é financista e também autor do livro Money Fit, que é esse que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Money Fit, o método para criar riqueza e manter a forma financeira. Esse livro será lançado no próximo dia 18, Sim. Aqui em São Paulo, traz uma série de dicas para que as pessoas possam se controlar e ter uma saúde financeira mais equilibrada. André, o que eu queria abordar agora com você, com relação à educação financeira, quais são as bases atuais da educação financeira? Bom, só antes de fazer uma observação, dia 18 é um evento de lançamento formal do livro, mas ele já está à venda. Ok. Bom, as bases da educação financeira. Então é o seguinte, a educação financeira, em geral, ela está dividida em dois segmentos. Né? Um que é voltado para o planejamento e outro que é voltado para os investimentos. Só que um é dependente do outro. Quer dizer, quem não tem um bom planejamento financeiro é importante para ter reserva, para ter poupança, não pode pensar em investir. Então, a base da educação financeira é o planejamento. Mas quando se fala planejamento, novamente eu quero ressaltar, não é aquele planejamento de longo prazo, aquela coisa, não vou, a vida toda. Daqui 10 anos vou estar aqui, 20 anos vou estar ali, a gente não sabe. Nós não sabemos se a gente vai estar vivo amanhã, quanto mais o que nós vamos fazer daqui 10 anos. Mas é o planejamento associado à organização. Saber qual é a situação real, conhecer bem as suas finanças, saber onde que está se ganhando, onde está se gastando, qual é o perfil de consumo, se dá para ganhar mais, se dá para gastar menos, se é possível ficar um pouco mais relaxado nos gastos. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a organização. A organização está associada ao planejamento e uma boa organização financeira faz com que nós tenhamos reservas. Faz com que a gente comece a acumular reserva. Ao acumular reserva, a gente pode pensar em, primeiro, poupar, guardar o dinheiro e, segundo, investir, que é usar o dinheiro para gerar mais dinheiro. Então aí entra, vamos dizer assim, a segunda fase da educação financeira. Geralmente tem educadores financeiros que se dividem em uma dessas fases como especialização, tem outros que abordam as duas. Agora, existe uma linha de educadores financeiros que privilegia o economizar a todo custo. Sim. Isso hoje, você acha que realmente é válido? Ou seja, esse tipo de pensamento ainda é eficaz para que se consiga poupar e ter essa poupança, como você disse? É preciso ter bastante bom senso nessa hora para não deixar que o hábito de economizar nos transforme em pessoas mesquinhas. Para algumas pessoas é fundamental economizar dinheiro. Quem está numa situação financeira mais instável, vamos dizer assim, quem está desorganizado ou quem está devendo, essa pessoa não tem escapatória. Aí é matemática pura. Economizar a todo custo. Não dá para gastar o que não tem. Tem que fazer força, cortar gastos e começar a acumular um pouco de dinheiro, pagar as dívidas e etc. Mas, via de regra, adotar um comportamento paranoico com relação ao dinheiro, de economizar cada centavo, não é bom. Nós não viemos ao mundo para acumular dinheiro. Né?
E mais do que gastar, mais do que guardar dinheiro, mais do que poupar, nós temos que ganhar também. Nós temos que nos esforçar para ganhar cada vez mais. Porque nós, como pessoas, nós temos que evoluir. A gente tem que evoluir pessoalmente, a gente tem que evoluir espiritualmente, conforme o caso, temos que evoluir intelectualmente e também temos que evoluir financeiramente e profissionalmente. Então nós temos que ter como objetivo não apenas guardar aquilo que a gente tem, mas nós temos que buscar formas de aumentar a nossa receita, de aumentar o nosso ganho. E aumentar o ganho significa também que você aumenta na mesma proporção ou parecido o seu nível de vida. Quer dizer, ficar acumulando dinheiro para simplesmente ser a pessoa mais rica do cemitério não faz muito sentido. Mas, por exemplo, quando você tem uma renda fixa e os seus gastos vão aumentando, sim, que geralmente acontece com a maioria de nós. Exatamente. Como acumular? Como conseguir ter essa poupança se essa equação não fecha? Essa equação só vai fechar se diminuir os gastos. Se a receita é fixa e os gastos vão subindo, a gente sabe muito bem qual vai ser o resultado disso. Em algum momento, os gastos numa tendência de alta vão superar o rendimento. E vai terminar com uma pessoa quebrada. Vai terminar com alguém falido, inadimplente. Então, pensando de uma forma puramente matemática, quem tem rendimento fixo tem que manter os gastos num nível fixo também, se possível diminuir para ter reserva. Agora, quais são? A gente sabe que às vezes é complicado você orientar qual o melhor tipo de investimento, mas quais são as possibilidades reais de investimento que os cidadãos, os investidores comuns têm hoje? Claro. São as conhecidas, né? O cardápio de opções financeiras, ele é um cardápio razoavelmente limitado. Então temos as opções de renda fixa, fundos de renda fixa, títulos de renda fixa que são vendidos diretamente, CDBs, poupança, ações, imóveis, etc. e tal. Mas como educador financeiro, muitas vezes sou abordado por pessoas que querem a dica, né? A dica certeira. E eu tenho a dica certeira. Né? A dica certeira é o seguinte: não peçam dica para ninguém, nunca. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Só cada um é capaz de fazer o seu próprio planejamento. O mundo está cheio de especialistas financeiros por aí, mas o índice de acerto não é muito bom quando se trata de prever o futuro. Então o sujeito vai e fala, olha, compra tal ação, faz tal investimento porque isso vai dar. A gente não sabe. Mas a pessoa, quem é dono do dinheiro, quem sente a dor no bolso, precisa se informar um pouco sobre os produtos financeiros, saber quais são os riscos de cada um e fazer seu planejamento. Aí o sujeito ele pode chegar à seguinte conclusão: olha, eu sou mais conservador, então eu quero ter a maior parte do meu dinheiro em investimentos seguros de renda fixa e uma parte menor, aquilo que eu posso perder, eu quero ter ou em imóveis ou em ações, etc. e tal. Só cada um individualmente é capaz de saber o que é melhor para si. Antigamente nós tínhamos muitas pessoas que se preocupavam em investir em imóveis, em investir até em linhas telefônicas, claro, como acontecia 15, 20 anos atrás. Hoje, esses tipos de investimentos ainda compensam? Linha telefônica, não mais, absolutamente mas não. No caso dos imóveis. Imóvel pode compensar, né? Imóvel não é exatamente a minha especialidade, né? Eu sou um operador de bolsa de valores, mas imóveis são um investimento que conforme a circunstância pode ser interessante, tem que ver quais são as perspectivas de valorização. O mercado imobiliário brasileiro, ele tem crescido muito, os imóveis têm aumentado muito de preço. Os especialistas se dividem, alguns dizem que ainda tem muito espaço para crescer, que nós estamos muito aquém do preço de imóveis equivalentes no exterior, e tem gente que diz que nós estamos talvez numa bolha, que os imóveis já subiram demais e nós estamos num momento de euforia. Né? Não sei dizer quem está certo, como já conversamos, prever o futuro não é a minha especialidade, né? Mas a pessoa que quer investir em imóveis, é importante que ela se informe, que ela conheça o mercado imobiliário, para desenvolver um feeling, vamos dizer assim, de saber se realmente nós estamos numa bolha ou se o mercado vai continuar a crescer. Agora, André, para quem nunca investiu na Bolsa, mas tem muita curiosidade de fazê-lo, qual seria o passo a passo?